queridos sobreviventes! Tudo bom com vocês? Meu nome é Sibeli Albuquerque e eu sugiro a você que ainda não está inscrito nesse canal maravilhoso, se inscreva, porque aqui a gente mistura true crime com maquiagem e no final dá tudo certo. Então eu conto com você para poder curtir, comentar e principalmente compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis para a gente poder fazer desse canal um canal referência nos crimes tudo aí. Quer dizer, nos crimes não. Contando os crimes. É. Isso aí. Menino, o caso de hoje é tão pesado. Não que os outros não foram, né? Mas assim, eu não tenho nem maquiagem pra esse evento. E outro, vou gastar todo o meu inglês aqui do meu curso intensivo de Friends. Então vamos lá. Lisa Mary Montgomery tinha 38 anos e morava na cidade de Melbourne, no Kansas. Ela foi criada num lar totalmente nocivo, onde ela era abusada pelo seu padrasto e os amigos dele desde quando ela tinha 11 anos de idade. Além dos abusos físicos, Lisa era literalmente espancada pelo marido da mãe. Aos 18 anos de idade, Lisa foi pressionada por sua mãe para se casar e ela teve 4 filhos desse casamento. Segundo relatos, esse casamento também não era dos melhores. Lisa também era abusada pelo seu marido. Após se livrar desse casamento, Lisa se casa novamente com Kevin Montgomery. Kevin não tinha filhos. No ano de 2004, Lisa revela para sua família, para os seus parentes, para os seus amigos, que ela estava grávida. Porém, essa não era a primeira vez que Lisa falava que estava grávida. Então, volta e meia ela comentava estar grávida e aí depois, por algum motivo, ela perdia essa criança. Ela então começa a fazer um enxoval para aquele bebê. Ela compra roupinhas, ela monta o quarto, ela compra fraldas, ela ia para as consultas. Só que aí o tempo foi passando e algumas pessoas estavam questionando sobre o crescimento da barriga da Lisa. Quando as pessoas questionavam ela logo se sentia ofendida. E aí ela mostrava uma foto da ultrassom que ela tinha feito, como prova da sua gravidez. E aí o povo deixava ela mais em paz, entendeu? Parava de ficar perguntando. E aí ela pedia pro marido, pros filhos ficarem vendo a barriga dela, estava mexendo, nananã, aquela coisa toda de uma mamãe satisfeita com a sua gravidez. Lisa aparentemente curtia cães, cachorro, doguinhos. E aí ela participava de um fórum chamado Redder Shedder, que era voltado para a raça Red Terrier. Lá nesse fórum, ela conhece Bob Joe Stinnett. Era uma jovem de 23 anos que morava na cidade de Skidmore, Missouri. Bob Joe era criadora dessa raça aí, o Red Terrier. E ela e o marido complementavam a renda de casa com a venda desses filhotinhos. Ela era casada com Zeb Stinnett, de 24 anos. Os dois estavam radiantes com a chegada da sua primeira filha. Bob Joe era colaboradora nesse fórum lá que eu falei. E a Lisa também fazia parte desse fórum. Um certo dia, Bob Joe comenta lá no fórum que ela estava grávida. E aí todo mundo começou a comentar na postagem dela, parabenizando ela e tal. E aí Lisa também comenta. Ela fala: amiga, eu também tô grávida. Você tá de quanto tempo? Aí Bob Joe fala: menina, de 8 meses. As duas, então, volta e meia, trocavam figurinhas sobre gravidez e tal, normal. Em abril de 2004, as duas se conhecem pessoalmente num evento desses pra cães de exposição lá no Kansas. E aí, beleza. Num certo dia, Jason Dawson, um dos colaboradores lá do fórum e que também era amigo da menina Bob Joe, recebe um e-mail de uma mulher chamada Darlene Fisher. Darlene perguntou pro Jason se ele sabia de alguém que tivesse filhotinhos dessa raça porque ela queria dar para os filhos dela no Natal. Aí logo ele lembrou que a cadelinha da menina Bob Joe tinha acabado de... tipo assim, estava recém-parida. E que os filhotinhos poderiam ficar prontos para o Natal. Então nessa, ele deu o contato da Bob Joe para essa menina Darlene. Vou chamar de Darlene. Darlene e Bob Joe
começam então a conversar por e-mail e para poder fazer os trâmites aí do menino, dos filhotes. No dia 16 de dezembro de 2004, Becky Harper, mãe de Bobby Joe, liga para a filha incessantemente e não obtém resposta. Becky estava esperando que Bobby Joe a buscasse no trabalho, só que a menina estava demorando muito e não respondia as ligações. Ela então dá um jeito e vai até a casa da filha. Às 3h30 da tarde, Becky Harper chega na casa de Bobby Joe. Quando ela chega, ela se depara com a cena mais aterrorizante da vida dela. Bobby Joe estava inconsciente e deitada numa piscina de sangue. Imediatamente, a mãe dela liga para emergência. Ela descreve que a barriga da filha parece que tinha explodido. Mano, a polícia e os paramédicos não demoram para chegar. E aí eles percebem que a dona Beck lá, ela não estava exagerando em nada, cara. Diz que a cena era filme de terror. Bobby Joe, surpreendentemente, ainda tinha algum resquício de vida ali naquele corpinho. E aí ela foi levada direto para o hospital. Os paramédicos tentavam a todo custo reanimar a moça. Oh, gente. Só que infelizmente Bobby Joe não resiste e ela morre a caminho do hospital. A mãe, agoniada, pergunta pelo bebê. E aí, como é que tá a criança? Como é que tá o bebê e tal? Aí o policial vai lá e pergunta. A mãe tá perguntando aí pelo bebê, como é que tá o bebê? Aí o paramédico fala assim, não tem bebê aqui não. Eita. Se a história tava ruim, agora piorou. Porque a polícia, além de procurar quem tinha cometido aquele ato terrível, ainda tinha que procurar um bebê desaparecido. E além de tudo, ainda tinha que correr contra o tempo, porque era um bebê prematuro que estava sem cuidado médico nenhum, possivelmente. Os peritos, então, começam a fazer o trabalho investigativo no local. Eles começam a analisar a cena do crime e a quantidade de sangue era tão grande que eles precisaram de uma quantidade extrema de luminol para poder ter todos os detalhes da cena do crime. Eles percebem também que não haviam sinais de arrombamento na porta e em local nenhum da casa. E que isso indicaria que Bobby Joe possivelmente conhecia o seu assassino. Com esses indícios, a polícia resolveu ir até o local de trabalho de Zeb, marido de Bobby Joe. Porque, gente, mais uma vez é coisa assim, de gente próxima e tal, eles suspeitam logo menino, casal, o cônjuge, entendeu? Zeb trabalhava na Kawasaki Motors e lá ele fala que estava trabalhando desde cedo. E a sua versão foi confirmada por todos ali, tipo o chefe e tal, a galera do trabalho dele, todo mundo confirmou que ele estava trabalhando ali o dia inteiro, então não tinha como ser ele. A polícia, então, já tinha descartado o marido. Eles começam, então, a procurar ali pelo bairro. Eles batem de porta em porta, perguntando se alguém tinha visto alguma coisa de diferente naquela tarde e tal. Aí alguém lá relatou que a única coisa diferente que tinha visto era um carro vermelho parado na porta de Bobby Joe. Nisso, a polícia recebeu informações de que Bobby Joe tinha lutado muito pela sua vida, por conta das marcas que ela tinha no seu corpo. Eram marcas de faca nas suas mãos e também 2 marcas de estrangulamento. Além disso, eles encontraram também fios de cabelo loiro nas mãos de Bobby Joe. Ou seja, mais um sinal de luta e mais uma prova para a polícia. Essa notícia se espalhou, rapidamente. E aí, uma das criadoras lá do fórum viu a notícia, a manchete lá, a matéria, sei lá, na televisão e reconheceu o Bobby Joe. E aí ela foi no fórum. Quando ela chegou lá no fórum, era só o que o povo comentava. Aí ela teve uma ideia de percorrer todos os posts ali daqueles últimos dias para ela ver se ela encontrava alguma coisa que pudesse dar alguma dica do que tinha acontecido com Bobby Joe. Eis que então ela vê as conversas de Bobby Joe com a tal Darlene. E que no dia 15 ela viu a Bobby Joe falando lá para a tal da Darlene Fisher que ela tinha falado lá no e-mail. Falei lá no e-mail que como é que chegam em casa e tal, entendeu? Aí essa mulher lá do fórum viu essa conversa, viu dia 15, menina Bobby Joe foi assassinada dia 16
E o que elas estavam comentando lá, ela viu que o horário também batia, entendeu? Da tal da Darlene Fisher visitar a Bobby Joe. Então ela liga pro FBI e conta toda essa história lá pro agente. E que ela achava muita coincidência. E ela ainda conta que o registro dessa tal de Darlene Fisher era Fisher for Kids. Que, assim, bem toscamente, dá a impressão que era tipo uma expressão de pescar crianças. Então a polícia já ficou com a orelha em pé. Moço inteligente, né? Curti. Como os peritos já estavam de posse do computador de Bobby Joe para poder ver, né, alguma prova, alguma pista e tal, eles foram caçar os e-mails de Bobby Joe. E bateu, porque eles acharam os e-mails em que Bobby Joe se comunicava com essa tal de Darlene. Eles viram também que o horário combinado entre as duas batia com o horário mais ou menos ali do assassinato de Bobby Joe. Por quê? Porque a mãe de Bobby Joe chegou na casa dela, a Becky, chegou na casa dela por volta das 3h30. E às 2h30, elas tinham se falado por telefone, mãe e filha. Entendeu? Então eles sabiam que era entre 2h30 e 3h30. E que o combinado das duas lá no e-mail era nesse período aí. Então tava tudo se encaixando. Então eles procuraram lá pelo nome Darlene Fisher e tal. E eles não acharam ninguém. Era tipo como se essa pessoa não existisse. Eles então resolveram procurar pelo IP do computador que enviou aqueles e-mails. E o IP desse computador estava ligado a uma conta de telefone no nome de quem? Kevin Montgomery. A polícia catou logo o endereço do cara e foi direto para lá. Enquanto isso, no dia 17 de dezembro, Lisa e seu marido Kevin estavam super animados com a chegada de Abigail, a nova filhinha do casal. Lisa contou para os amigos que ela estava fazendo compras. E aí, ela entrou em trabalho de parto. Aí ela foi levada para um centro de partos e mulheres lá em Topeka. E que ela teve seu parto natural. E aí ela ligou para o pai da criança, Kevin, pedindo para ele ir buscar ela e a filha dela lá na frente de uma outra loja lá. Não sei se era uma farmácia, algum outro lugar lá. Que ela já estava pronta com a bebê esperando por ele. Então Kevin foi lá resgatar a esposa e a filhinha recém-chegada. Nesse mesmo dia que Lisa estava chegando em casa, a polícia também chega lá na casa dela. E aí, a primeira coisa que eles percebem é o tal do carro vermelho parado na garagem. Então eles estavam bem confiantes de que eles estavam no lugar certo. Os policiais então eles batem na porta e Kevin atende. E aí eles perguntam: queria falar com o Kevin Montgomery. Aí eles falam: sim, pois não, sou Joe. Tá muito poliglota. Ai, meu Deus. Aí o policial pergunta: então, colegão, posso entrar aí e tal? Eu tô a fim de fazer umas perguntas e tal. Aí o Kevin fala: sim, pois não, pode entrar. Aí os policiais entraram. No que eles entraram, a primeira coisa que eles veem é a menina Lisa com a criança no colo. Os policiais tentaram não confrontar Lisa diretamente enquanto ela estivesse com o bebê no colo, porque eles temiam que ela fizesse alguma coisa com o bebê. Eles então começam a perguntar sobre Bobby Joe. Aí a Lisa fala logo que nunca ouvi falar, não conheço. Aí o marido dela fala: como não, baby? A gente tava falando sobre ela ali no cartório, registrando a nossa filha e tal. Aí a Lisa, passada, chocada, nunca nem vi. Aí um dos policiais pede pra segurar o neném um pouquinho. Aí a Lisa fala: beleza, segura aí. Qual é a mãe que dá o seu recém-nascido assim pra uma pessoa que ela nunca viu na vida? Quando esse policial pega a criança, ele percebe que o bebezinho tem uns cortes finos no olho, aqui na pálpebra, e no rosto. Eu não lembro onde era, mas ele tinha 2 cortes. Tipo assim, de faca, né? Aí nessa, ele já tem certeza de que aquele dali era a filhinha, né? Da Bobby Joe. Ô, gente.
Aí o outro policial que tava conversando com a Lisa, ele pergunta, e aí, como é que foi esse parto e tal? Aí a Lisa conta a mesma história que ela contou pro marido, que ela estava fazendo compras, sentiu as dores do parto, foi levado lá pra casa lá das mulheres dos partos, tudo lá, e que ela teve o neném em parto normal. Aí o policial percebeu que a cabeça do neném não era uma cabeça de quem tinha nascido por parto normal, era uma cabeça de um neném nascido por cesariana. Véi, policial, tu é doido, mano. O que esses bichos aprendem na academia? Cê é louco. Achei top, confesso. Aí ele vê também que as unhas da Lisa tava sujas de sangue. Véi, a mulher não teve a decência de lavar a mão. Aí lá no meio de tantos questionamentos lá do policial, a Lisa confessa que ela tinha matado Bob Joe. Então o que aconteceu aquele dia? A Lisa se passou por Darlene Fisher e marcou esse encontro lá na casa dela. Quando ela chegou na casa dela, Bob Joe se surpreende, mas como era uma pessoa conhecida, ela convida para entrar. Logo em seguida, Lisa pega em sua bolsa uma corda e aí ela começa a estrangular Bob Joe. Bob Joe então fica imóvel e quando isso acontece, Lisa pega uma faca de cozinha e começa a fazer a tal da cesariana. No meio do processo, Lisa é surpreendida porque Bob Joe acorda e aí as duas começam a lutar de novo. Daí vem os cortes na mão da Bob Joe, cabelo, né? Porque ela lutou muito pela sua vida e pela vida do bebezinho dela. Só que daí a Lisa consegue imobilizar a Bob Joe de novo e aí ela estrangula ela pela segunda vez. Por isso, 2 marcas. Lisa então consegue retirar a criança e aí ela foge. Foi averiguado que o ex-marido da Lisa estava com um processo pela guarda dos 2 filhos mais novos do casal. E nisso ele estava ameaçando de contar para todo mundo que ele sabia que a Lisa não estava grávida. Por que ele tinha tanta certeza? Porque após o 4º filho dos 2, Lisa fez uma laqueadura irreversível. E com essa notícia, a Lisa ia perder a guarda dos 2 filhos. Então o que a Lisa pensou? Eu preciso de um bebê, porque aí eu desminto meu marido, meu ex-marido, esfrego na cara dele essa criança e eu não perco também os meus outros 2 filhos. Assim, na cabeça dela, super lógico. E aí ela viu essa oportunidade perfeita quando Bob Joe anunciou a gravidez dela lá no fórum. Durante o julgamento, a participação de Kevin Montgomery foi descartada. Eles viram que ele só era um marido altamente manipulável e que ele era só mais uma vítima das mentiras de Lisa. Ela fez com que todo mundo acreditasse que ela estava grávida. Lembra da ultrassonografia? Falsificada. Lembra das consultas? Tudo mentira. A defesa alegava que Lisa não tinha suas faculdades mentais em pleno funcionamento e que ela possuía uma doença chamada pseudociese, que é uma doença rara de razão psicológica em que a mulher tem a certeza de que está grávida com todos os sintomas e tudo mais. Só que não. Essa alegação foi contestada pelo promotor e pelo psiquiatra forense, porque a Lisa não tinha esses sintomas, entendeu? Dessa doença. Porque ficou provado que a Lisa planejou friamente toda a execução do crime. Eles encontraram no computador dela pesquisas sobre como fazer uma cesariana. Eles comprovaram também que ela comprou todos os materiais para poder fazer a cesariana, para poder fazer o estrangulamento. Então, assim, ela planejou tudo. E isso não é um sintoma de uma pessoa que tem essa doença, entendeu? O julgamento foi marcado pelo choque das imagens mostradas de Bob Joe, de toda a situação e pelos relatos do crime. Quase todo mundo chorou ao ver as imagens de tamanha brutalidade que tinha acontecido com aquela jovem mãe, inclusive a família da Lisa. Em 22 de outubro de 2007, após 5 horas de deliberação, o júri considerou Lisa culpada de sequestro e morte. 4 dias depois, eles recomendaram a pena de morte. No dia 16 de outubro de 2020, logo ali, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos
anunciou que Lisa Montgomery seria executada por injeção letal no dia 8 de dezembro. Lisa, então, passa a ser a primeira mulher a ser executada nos Estados Unidos no período de 70 anos. Os advogados de Lisa recorreram da decisão da pena de morte, porque eles alegavam que Lisa tinha sofrido tantos traumas na sua infância, mas tantos bizarros. Gente, realmente, a vida dela não foi fácil. E que isso fez com que Lisa não tivesse uma noção da realidade, do certo e do errado. O intuito deles é que a pena fosse transformada em prisão perpétua ao invés de pena capital. Até um pedido de clemência foi feito para o então presidente, nesse período, Donald Trump, só que ele negou. A justiça alegou que Lisa tinha sim discernimento entre o que era certo e o que era errado, pela forma que ela conduziu tudo. Ela sabia que ela estava fazendo algo errado, então sim, ela tinha discernimento. Nesse meio tempo, antes da execução, por vários dias, várias pessoas começaram a fazer protestos a fim de chamar a atenção da sociedade, né, para que a pena da Lisa fosse convertida em prisão perpétua. Lisa Mary Montgomery, então, foi executada às 1h31 do dia 13 de janeiro de 2021. Então, gente, eu acho assim, que a gente pode usar aquela famosa frase aí que tá na moda, o tal do lugar de fala. Quem sou eu para dizer o que é justo para essa mãe, para esse marido? Então, assim, é muito complicado a gente vir aqui falar sobre pena de morte. Eu entendo o lado também da galera que fez os protestos, das pessoas em geral que são contra, né? Porque também é uma forma de vingança, digamos assim. Porque a morte daquela pessoa não vai trazer a outra de volta. Então, pode ver isso como se fosse uma vingança, né? Mas é complicado, cara. É muito complicado. É um debate que, inclusive, é polêmico até hoje, não é à toa. Então, assim, eu prefiro que vocês aí me contem o que vocês acharam do caso de hoje. É um caso que aconteceu já tem um tempo, mas o seu desfecho foi agora, no dia 13 de janeiro desse ano. Então, eu queria muito saber a opinião de vocês, se vocês já conheciam esse caso, se vocês acompanharam esse caso que foi tão polêmico e marcou também a justiça lá nos Estados Unidos, né? Marcou toda aquela comunidade, marcou o país mesmo em relação a esse crime tão frio, tão cruel. E agora também com essa execução. Então me diz aí o que é que vocês acharam, me diz o que vocês acharam da maquiagem. Eu tentei fazer uma maquiagem bem forte, bem pesada mesmo, porque eu acho que combina com o caso. Enfim, galera, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar, de me dizer aqui nos comentários o que vocês acharam do caso, da maquiagem, de tudo isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais, todos os produtos e as fotos de pertinho dessa produção vão estar aqui no meu Instagram, então segue lá também. E não se esqueça de compartilhar com todo mundo esse vídeo. Eu não vou falar maravilhoso porque não é muito maravilhoso, mas assim, eu tento contar de uma forma maravilhosa pra vocês. Então eu peço para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo com todo mundo para que a gente possa aumentar a nossa comunidade aqui no YouTube. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!